31 de outubro, próximo agora, é comemorado em todo o mundo, sobretudo no meio reformado, nas igrejas reformadas, nas igrejas que prezam pela pregação bíblica, uma teologia bíblica, a reforma religiosa. Ela aconteceu exatamente no 31 de outubro de 1517. Lembra comigo isso? 31 de outubro de 1517. Dia 31 agora fará exatamente 497 anos. E eu gostaria de trazer à tona esse assunto hoje, baseado nesses textos aqui, exatamente a mensagem da reforma para os dias de hoje. Guarde bem o tema dessa mensagem. Tá bom? Que você tem aqui quando pergunta, mas o que tem a ver reforma com a igreja? Exatamente o que nós vamos ver. Tá certo? Você vai ver o quanto é importante. Nós nunca esquecemos disso. Eu quero ver que nós estamos usando uma outra reforma já nos nossos dias. Bem mais pesado que tem outra aí. Eu vou provar isso biblicamente com os irmãos. Tá bom? Qual é o tema da mensagem então? Exatamente, irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero publicou 95 teses que questionavam o ensino da Igreja Católica, sobretudo a questão da penitência e da venda de indulgências. Todo mundo sabe o que é penitência. Esse sujeito carrega uma cruz, ele ia a São Paulo carregando a cruz, na penitência, nada, ele chega lá, agora para aliviar, para perdoar. Será? Tá bom? E indulgência é a venda do perdão. Esses dois motivos, e outros também, mas esses motivos então levou o Lutero, não apenas ele, mas outros também, companheiros que passaram essa mesma visão bíblica, e eles então colocaram, fixaram na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, tá? Para criar um debate teológico, e daí para frente então surgiu e criou-se a reforma religiosa no século XVI. Bom, foi dali que surgiram as igrejas reformadas, sob a liderança de São Irmãos da Fé. Eu sei que você não conhece também, não. Mas São Irmãos da Fé. Uri, Zwingli. Ele nasceu em 1484 e morreu em 1581, mas Deus usou esse homem lá atrás. Deus usou Guilherme Farel, nasceu em 1489 e morreu em 1565. Deus usou João Calvino, 1509, 1564. Deus usou John Knox, que na verdade é que plantou a igreja presbiteriana na Escócia. Foi com ele que plantou a igreja presbiteriana na Escócia. A igreja presbiteriana se alastrou por toda a Europa, também veio para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, os irmãos dele não tem tudo a ver. O seminário de Princeton, os irmãos já foram pastor uma vez lá. Foi lá que um missionário americano chamado Ashton Green Simon, ele ouviu um sermão sobre missões. Que a gente estava pregando um sermão naquelas auditórias, estava ali fazendo o nosso culto. Nada mais também foi o grande teólogo Charles Roth. E naquele dia Deus despertou o coração de Ashton Green Simon, filho de senador, família política, bem de vida. Eles insistiram para ele que não saísse do país, mas ele pegou o mapa e disse: o meu destino é o Brasil. E foi com ele que a Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu no Brasil. Deus esse propósito. Bem, quando é que foi? 12 de agosto de 1859. Ainda não esqueci. Não é isso? 12 de agosto de
Esses são 5 pontos básicos da reforma. Né? João, se você pode ver primeiro o curso, a mensagem. Né? Responde para a cadeira, fique à vontade. Qual o primeiro ponto, então, da reforma? Somente o quê? O quê? Digo bem alto, somente. Eles usaram palavras latinas, solas, os 5 solas. A palavra solas significa exatamente solene, somente. Então eu vou para o português uma vez, é latim, vai ficar bravo, vai? Então, qual o primeiro solo, então? Qual o primeiro somente? Somente as Escrituras. E quando eles disseram somente a Escritura, o que eles queriam dizer? Olha lá, bem alto. A Bíblia é a nossa o quê? O carrega de prática e fé. Eu pergunto a você. Quanta gente hoje está pegando isso de vista? Não é mais a Bíblia a carta maior. Tem o que a ver conosco. Vamos ao segundo solo. Pode ler, irmãos? Somente em Cristo. O que ele estava querendo dizer com isso? Lembra bem algo. Não tem ninguém mais. Não tem Virgem Maria, não tem Nossa Senhora Aparecida, não tem ninguém. O único caminho, o único mediador. Não tem o Papa, não tem as imagens, como sempre foi pregado pelo romanismo. Não, o único mediador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem isso a ver conosco? Não tem? Tem. Enquanto a gente está postando alguns, né? Assim como toda a gente vive fora de todo caminho leva a Deus, né? Essa frase está bonita, não dá? Mas é verdade, ela é bíblica. Qual é o caminho que nos conduz ao céu? Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Não tem outro caminho. Ninguém media entre Deus e o homem senão a pessoa de Cristo. É só nele. É nele que nós somos chamados filhos de Deus. É nele que nós somos salvos. É nele que nós somos justificados. É através dele que nós iremos para o céu. Ele é tudo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Presta atenção nisso. 497 anos. Mas qual o terceiro solo lá? Pode dizer, irmãos? O que eles queriam dizer com isso? Exato. Se alguém é salvo, ele é salvo por causa da graça de Deus. Ela nunca é causa suficiente. Isso realmente pode operar na vida do homem. Não era isso que pregava na época, não. Nenhum desses 3 solos que os irmãos que agora não era isso que pregava na época. Pelo contrário. Os irmãos Branham até que isso é um absurdo. O papo de pedir perdão. Até hoje. Essas coisas acontecem. Tanto é que eles classificam o que é pecado e o que não é pecado. São chamados os pecados capitais e os pecados veniais. Os veniais não eram isso, mas os outros não é pesado. É assim que a Bíblia está no pecado? É assim que a Bíblia está no pecado, irmãos? Vamos ver aí. Nós estamos só no solo aí. Vamos lá. Qual o último solo? Somente a fé. O que eles queriam dizer? Presta bem atenção. Nós somos salvos pela graça, mas a Bíblia diz mediante a fé. Então a fé é o único meio. E essa fé também não é de você, não sai de mim, ela é dada por Deus para que nós creiamos. Ele nos condiciona a crer nele. Nada vem do homem. O homem é passivo. A salvação, ela começa no céu e termina no céu. É tudo com o Senhor. O homem não faz nada. Ele é morto espiritualmente. O que ele vai fazer? O que o morto faz? Tá certo? Então, quando eles disseram sola fide, né? Primeiro sola a Escritura, sola Cristo, sola graça, sola fide, ou somente a fé, e agora tem o último somente, o último sola. Qual é mesmo? Glória somente a Deus, ou solo de glória. O que eles queriam dizer com isso? Então não é o Papa, não é o Vaticano, não são as imagens. Essas coisas tudo são uma afronta a Deus. Tá? Muito bem, irmãos. As mensagens da reforma, elas continuam sendo pertinentes, necessárias em nossos dias. Tá? E eu gostaria então de levantar aqui 5
ponto rápido. Os irmãos veem como isso é importantíssimo aqui nos nossos dias. E eu não posso deixar como igreja reformada, como pastor com igreja reformada, e também o pastor com igreja reformada, de deixarmos levar os irmãos a conhecer isso. Porque isso envolveu Bíblia. Isso envolveu homens usados por Deus para balançar a história. Até quem não crê no Senhor, até os ímpios, isso é lembrado nas escolas de reforma religiosa, de maneira turpada, mas é lembrado. Mas cabe a nós vivemos isso dia a dia, não é? Então vamos ver algumas lições aqui, alguns pontos pregados pelos reformadores e aplicá-los hoje para a nossa vida, a vida da igreja. Vamos ouvir primeiramente o texto então agora, tá bom? De Romanos 3, 10 a 23. Esse texto quem vai ler para o João, vocês vão escutar, tá bom? Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis. Nem há quem faça o bem, nem há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua há de engano. Com a língua ou de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante da lei, por obra da lei, nem razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar os irmãos pregados para os reformadores estarem na tela. Você pode dizer bem alto comigo? A reforma resgatou o conceito de pecado. Note bem que a venda de indulgências, ela mostrava como o conceito de pecado estava sendo banalizado na época antes da reforma, não é? Em 1500, aí os irmãos perguntam, mas como é que surgiu esse negócio de vender perdão e essas coisas, né? Em 1513, o Papa Leão X, ele decide enviar monges de toda a Europa, solicitando aos fiéis uma contribuição para a conclusão da Basílica de São Pedro. Em troca, o Papa então concedia uma indulgência. O que é isso? É um documento que lhes perdoava aquela penitência que ele fez pelos seus pecados, mediante o pagamento do valor. Então dava dinheiro, o documento está aqui, você está limpinho, bota enxuto. Não é? Prestem atenção nisso, queridos. Por isso que esse ponto foi crucial na questão das 95 teses, quando foram afixadas na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. A essência, se nós observarmos bem, a essência do pecado, ela foi banalizada ao ponto de se acreditar que seu resgate podia ser pago em dinheiro. Não é? E aí os irmãos, prestem atenção, é muito fácil nós vermos as implicações que a falta de um conceito bíblico de pecado tem para outras doutrinas da Bíblia, que são doutrinas chave da fé cristã. Por exemplo, se o resgate, o que é resgate? Resgate é o preço pago. Se o resgate é em função da soma de dinheiro paga, a pergunta é: como fica a morte do Senhor Jesus Cristo? Como fica a expiação
representando aqui a mensagem da palavra de Deus sobre o homem, seu estado, suas responsabilidades perante Deus e sua necessidade de redenção. Mas a igreja pagã estava no pecado. Hoje, esses conceitos estão cada vez mais ausentes na doutrina da igreja também contemporânea. Eu creio que a mensagem da reforma ela continua, precisa ser vivida e praticada nos nossos dias de hoje. Você sabe por quê? Porque nós estamos acostumando a ouvir que pecado é um conceito ultrapassado. Falta de juízo é uma ofensa, não é isso? Mesmo no meio evangélico, por exemplo, tem havido muito pouco discernimento a respeito a isto. O que nós encontramos mais é pessoas querendo justificar o seu erro e de dizer, não, eu pequei mesmo. O que nós vemos é mais pessoas, na verdade, dando explicações, tentando racionalizar o seu pecado, racionalizar o seu erro, em vez de admiti-lo, confessá-lo e partir para a vida de arrependimento. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Pode ser que alguns irmãos não lembram, outros também não ouviram. Mas eu não me esqueço que o pastor na igreja estava pregando sobre o pecado. E ele falou tanto sobre o pecado que o presbítero da igreja ficou bravo depois do culto. E falou para ele na porta: pastor, o senhor devia ter pregado. Não é falar que pecado é pecado, mas falar que falta de juízo, porque senão a mocidade, você não sai da igreja. Não é? E ele estava na porta procurando os irmãos e o irmão lá para ouvir dele, né? Mas eu sou muito duro, né? Pecado não é isso não, tem que ter falta de juízo. Tá certo, presta atenção nisso. Aí depois que terminou o saber de irmão, o pastor convidou esse presbítero no escritório. Lá tinha um veneno de matar rato. Um vidrão cheio. O pastor pegou o vidro de veneno, tá vendo? O presbítero tirou o rótulo, escreveu um outro rótulo, colocou groselha. E disse: irmão, Tony, para comer. Não, pastor, é veneno. Não, aqui está escrito o quê? Groselha, para comer. Não tem problema, não. Não, pastor, é veneno. Come. Pode comer. Está escrito groselha aqui, bem mandão. Não, pastor, eu não estava nervoso. Aí o pastor disse que ele é exatamente o que você está querendo que eu faça. A Bíblia diz que pecado é pecado e você quer que eu faça o quê? Fico passando a mão. Eu fico tentando modernizar o pecado. Isso é uma afronta a Deus. Então presta atenção. Ainda que muita gente não esteja hoje dizendo falta de juízo, mas quantas pessoas que não sabem justificar, né? E vem com aquela língua daquele programa do Jato, né? Foi sem querer, querendo. Né? Isso é coisa séria, meus irmãos. Porque nós temos que ter consciência que nós somos pecadores. Mesmo lavados do sangue de Cristo, nós não estamos isentos da natureza do pecado. Por isso nós temos que toda hora estar pedindo a Deus misericórdia, perdão, vigiar, policiarmos, nos agarrarmos à graça e a misericórdia de Deus para lutar dia a dia, toda hora, todo instante do pecado. Paulo diz: o mal, o bem que eu quero fazer, você não faça, mas o mal que eu não quero, esse sempre vai acabar fazendo. Ele está dentro de mim, está dentro de nós. A natureza corrompida está dentro de nós. Jesus mesmo disse: a carne é fraca, o espírito está certo? Não. E eles lutam um com o outro, para que porventura não faça nada que seja do nosso querer. Nós temos que entender que o pecado é sério, irmãos. O pecado é sério. E a causa exatamente do clamor de Jesus, a sua natureza humana da cruz, quando diz: Deus meu, por que me desampararam? Foi exatamente a hora que ele tomou o pecado sobre ele. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Foi naquela hora que Jesus se sentiu desamparado, que ele clama, porque ele estava morrendo, tomando os nossos pecados. Isso é coisa séria. E Deus não compactou com o pecado, mas fazia plano de morrer por nós para nos livrar da condenação. Graças a Deus por isso. Então o pecado não é falta de juízo, não, viu, queridos? Não é só pecado capital. A Bíblia não vejo falar na Bíblia, chega para de pecado capital. Nós aprendemos, segundo a linha formada bíblica, pecado é qualquer falta de conformidade
condenação impura. O que ele disse? Vai falar mesmo. Ele não se guarda não, já. O que vem depois é só resultado de ficar armazenado, já carregou, alimentou. O que Davi fez com Betseba é resultado de olhar, em vez de fugir do pecado. Nossa carne é fraca. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: o prudente vê o mal e esconde, mas o insensato passa despercebido. Então, os pregadores da reforma, eles resgataram o conceito de pecado. Isso é coisa séria, irmãos. Só um que pode perdoar pecados. E a igreja pedia perdão, exigia penitência, dava oferta, dava no que a carta, já está tudo joinha, tudo tranquilo. É como prega hoje a Seixonoria. A Seixonoria prega essa questão do pecado. Quando você fecha seus olhos, você concentra, medita, não é isso? Questão de meditação. E aí você medita o pecado desapareceu. Coisa boa, né? Pois faça assim mesmo. Aí não tem para voltar. Em princípio, dá para meditar frente do mar, na floresta. Mas é assim que o pecado some? Pois é. E você, como é? Você fica justificando ou diz: Senhor, tem misericórdia, eu peguei mesmo? Que hoje o que a gente vê mais é justificativas. As pessoas erram e ficam justificando, ficam dando explicações. Isso não é certo? Ao passo de me levar ao quebrantamento, ao choro, ao orar de vergonha, como diz o profeta, choramos. Clamamos a Deus por misericórdia. Mas os reformadores também pregaram uma outra coisa, irmãos. Sabe o que eles pregaram? Viram comigo aí? Eles pregaram o quê? A doutrina da justificação pela fé. Gálatas 3, 10, 14. É aqui o próprio direito das irmãs aí. Pode ler todos os irmãos aí, estão símbolos até atrás das ajudas. Bem alto. Note bem que a reforma pregou a doutrina da justificação pela fé. É porque naquela época, e também hoje em muitos lugares, a Igreja Católica havia distorcido o conceito de salvação, ou da salvação, pregando abertamente que a justificação, ou seja, isentar o pecador da culpa, se processava por meio de boas obras, de cada fiel. Boas obras. E foi lendo exatamente a carta de Paulo aos Romanos, que Deus, pela sua graça
e o teu próximo tempo, como? A ti mesmo, isso é uma consequência. Mas não negue-se. E até hoje, a doutrina romana ainda continua esses termos. Boas obras, caridade, e você vai para o céu. Não, irmãos. Não. Estão distantes da palavra de Deus. E a justificação pela fé ela continua sendo esquecida e ainda tem-se pregado a justificação pelas obras. A mensagem da reforma é necessária, assim, e hoje nós estamos novamente perdendo essa compreensão. Né? Muitas vezes hoje se prega a justificação perante Deus através do movimento, em ações, cunho social, é isso? Vamos dar, se você é bom, se você é caridoso. E as pessoas então pegam até textos bíblicos, né, para se justificar em cima de uma coisa que não está dizendo nada no texto bíblico sobre isso. Então a justificação é pela fé. Nós somos justificados por causa da obra de Cristo Jesus. Quando é que isso aconteceu? Quando Jesus ressuscitou e retornou ao céu, ele nos apresentou agora justificados. A justiça foi feita. O que é justificação? É o ato livre da bondade, da graça de Deus em considerar o povo dele eleito, porque Jesus morreu, agora isento de toda e qualquer culpa. Nós somos justos aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque Ele fez justiça por nós. E só a dele te agradaria. Estão percebendo bem? Pois é, 427 anos, vocês já estavam gritando lá. Mas os reformadores ainda pregaram mais uma coisa.